Olá pessoal, hoje a gente vai ler de Mateus de 13 ao 18. Coisa que a gente consegue perceber muito nos evangelhos é que Jesus ensina por parábolas. E as parábolas, elas nada mais eram do que uma transliteração, assim, para as pessoas conseguirem entender melhor do dia a dia delas, coisas com relação ao reino de Deus. Uma parábola que eu gosto muito é a parábola dos talentos, que ela fala um versículo assim: aquele que tem, mais lhe será dado. Então a gente consegue perceber que quando a gente começa a ler a Bíblia, às vezes pode parecer difícil no começo, mas depois a gente vai pegando jeito. Então, se a gente está exposto àquele tipo de ambiente, mais a gente está exposto àquele tipo de conhecimento, mais fácil o conhecimento vai ficando na nossa cabeça. Então, eu, por exemplo, já li o Novo Testamento várias vezes. Então, hoje, só de eu abrir, às vezes, a Bíblia, as coisas já começam a saltar. Então, eu já começo a lembrar de várias coisas, fazer várias conexões, às vezes, com o Antigo Testamento. E isso facilita muito a nossa compreensão. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. A palavra do semeador, ela praticamente indica uma mesma mensagem sendo pregada e 4 tipos de pessoas recebendo essa mensagem. As que ouvem e têm a palavra roubada por influência de Satanás. Então a gente vê mais uma vez a influência do mundo espiritual em tudo que a gente faz. A segunda, que são as pessoas que recebem a palavra, mas elas não têm raízes, então elas não conseguem sustentar aquela palavra. A terceira pessoa é a pessoa que recebeu a palavra, mas teve a mensagem sufocada por conta das preocupações do mundo. E a quarta pessoa é a pessoa que vai realmente receber a palavra, ela vai guardar aquela palavra, ela tem raízes para receber aquela palavra e ela vai dar o fruto, ela vai frutificar. Então, a gente vê diversos tipos de resposta com relação à mesma palavra. Então, indica muito mais do coração da pessoa que está recebendo. Também a gente vai ver a questão da morte de João Batista. Jesus não pôde realizar alguns milagres em alguns determinados tipos de cidades por conta da incredulidade do coração deles. A primeira e a segunda multiplicação de pães e peixes. A gente vai ver a Bíblia mencionando Jesus sempre se retirando para orar. Então, a gente consegue perceber a vida de oração contínua que Jesus tinha. Eu não sei se vocês já tinham reparado nesse detalhe, mas Pedro anda sobre as águas durante a tempestade. Então, quando eles veem Jesus vindo na direção do barco deles, e Pedro fala: se o Senhor deixou ir até você. E Jesus fala: vem. Mas aí, quando Pedro começa a perceber os ventos ao redor e a questão das ondas, ele começa a afundar. Então, Pedro andou sobre as águas durante a tempestade. A gente vai ver mais um versículo que é muito interessante, que é a questão que Jesus fala de um religioso que deixa de ajudar os pais porque diz que fez um voto com Deus e entregaria aquele dinheiro para Deus. A gente fica perguntando: será que é para mim fazer tal coisa? Será que é minha responsabilidade fazer tal coisa? Sendo que a maioria das vezes está ao nosso alcance é porque é pra gente fazer. É só a gente fazer. Capítulo 15, versículo 9, Jesus vai mencionar uma passagem de Isaías que fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, fazendo com questões humanas como mandamentos divinos. E a gente vê muito isso. Eu falei, acho que foi no vídeo 1, a questão de questões primárias e questões secundárias. Então, questões primárias com relação à nossa fé, eu já mencionei um pouquinho. E aí, justamente agora entra a questão secundária. Muitas vezes, a Bíblia não especifica um determinado tipo de tema e algumas pessoas acabam trazendo aquilo como doutrina, sendo que não seria muito certo. E agora uma coisa que eu queria comentar. O coração humano, ele é completamente assim, a natureza humana, a natureza pecaminosa, a semente de Adão, ela é completamente inclinada para fazer o mal. O seu reflexo mais instintivo, mais primal de todos, mais primitivo, é completamente para fazer o mal. Vai descrever no versículo: pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade, mentiras. Mas é muito importante a gente sempre ter isso em mente, agir do Espírito Santo na nossa vida. Nos próximos capítulos, quando a gente começar a falar mais das cartas de Paulo, a gente vai conseguir entender isso um pouquinho melhor. Jesus também vai falar sobre a questão de discernimento. Ele vai falar: vocês conseguem olhar para o céu e perceber se vai chover, se está mudando de estação,
o que vai acontecer, mas vocês não conseguem olhar para as circunstâncias e entender o que está acontecendo. As coisas estavam acontecendo, só que eles não conseguiam discernir aquilo que estava acontecendo. E principalmente quando Jesus começa a falar, olha, é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. Então ele já dá indícios da questão da morte, do sofrimento que ele viria a passar. E os discípulos não estavam entendendo nada. Mas a questão principal não era que as coisas não estavam acontecendo. Eles não estavam tendo discernimento para conseguir entender o que estava acontecendo. Então, quando a gente tem a big picture de alguma coisa, é um pouco mais simples da gente entender. Então, por exemplo, eu tenho de Gênesis e Apocalipse na Bíblia. Eu tenho as profecias que foram ditas a respeito de Jesus antes do nascimento dele. E eles também tinham isso, mas eles não tinham uma visão assim um pouco maior e um pouco mais ampla da forma como a gente tem hoje, consegue entender, compreender coisas que eles não conseguiram compreender naquela época. Por exemplo, Apocalipse não aconteceu. Então, o discernimento hoje pra gente cabe no sentido de que as coisas estão acontecendo. É muitas vezes a gente que não tá conseguindo discernir o que tá acontecendo. Então, a necessidade que a gente tem de adquirir esse senso de discernimento é muito grande, para saber olhar para as circunstâncias e conseguir interpretar elas. Jesus também vai falar a respeito do ensino dos fariseus, que seria comparado a um pouco de fermento, que poderia levedar toda uma massa. E é uma coisa assim muito interessante da gente pensar, é o sentido de que um ensinamento, ele é sempre influenciado, assim, sempre tem uma parte de cultura atrás de um ensino. Então, isso que as ideologias geralmente começam em escolas, de formas muito sutis. O ensino, ele tem muita influência da cultura. E a cultura da época, como eu já falei, ela tinha um pano de fundo essencialmente bem religioso. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, saber a Bíblia e não depender somente do que as pessoas nos dizem. Uma frase que veio na minha cabeça enquanto eu estava fazendo o estudo é que onde há veneno, sempre haverá remédio. Então, a gente, assim, olha a provisão, como era necessário, assim, um pano de fundo religioso, onde as pessoas viviam enganadas, onde as pessoas não tinham clareza do que elas viviam, muito pouca compreensão, muito pouco relacionamento íntimo com Deus, e Deus proveu exatamente o remédio que aquelas pessoas precisavam. Um mestre, um guia, alguém realmente para trazer a verdade de uma forma clara e compreensível na linguagem da época. Jesus também vai falar a questão sobre edificar a sua igreja, e a gente vê que a igreja sempre foi um propósito de Deus, então não importa o que aconteça, a igreja vai sobreviver. Outro versículo que eu sempre me lembro toda vez que alguma coisa acontece na minha vida, que é: do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e tá mal com Deus, perder a nossa alma, perder a nossa vida eterna? Não adianta, não vale a pena. E por fim, para terminar hoje, eu queria falar a respeito do perdão. O perdão nada mais era do que o cancelamento de uma dívida. O Antigo Testamento vai falar a questão do ano do jubileu, e a lei judaica tinha algumas questões, algumas leis com relação ao cancelamento de dívida. Então, o perdão nada mais é do que o cancelamento de uma dívida. E tem um livro que é muito bom do John Bevere, que chama Isca de Satanás. Fala sobre ofensa e sobre liberamento de perdão. Então, e a dívida nada mais é do que uma ofensa. Ofensa é uma dívida. E essa ofensa é muitas vezes capaz de manter uma pessoa presa emocionalmente, presa espiritualmente. Eu quero tentar um dia falar só sobre essa questão de ofensa e liberamento de perdão, porque é um assunto realmente muito delicado, mas se você leu essa parte, volta e lê de novo, porque realmente é muito importante. Uma das parábolas que Jesus fala nesses capítulos é a palavra do semeador, do joio do trigo, da semente de mostarda, do tesouro escondido, da pérola, de pesca e questão dos ensinos dos mestres da lei. Todas essas questões, todas essas ilustrações eram ilustrações, não necessariamente eram histórias reais. Ilustrações que vinham para tentar exemplificar o reino de Deus de uma forma mais fácil e compreensível para as pessoas. Bom, gente, então por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã eu acho que a gente termina Mateus, depois vamos para Atos, porque eu tentei dar uma diversificada para não ficar os 4 evangelhos de uma vez, para não ficar muita coisa, porque os capítulos realmente são muito compridos. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. Se tiverem dúvidas, também deixem nos comentários que eu vou responder vocês.
E é isso. Então, um beijo e até amanhã.